galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na nossa casinha. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes. Esse é o Pode Crer, um podcast para falar de fé, assuntos que vão edificar a sua vida, falar sobre aí coisas para fortalecer o seu espírito. Então fica aqui porque tem entretenimento, mas é entretenimento de qualidade, tá? Antes da gente apresentar o nosso convidado, vai lá fazer aquilo que a gente pede sempre, dá uma força aí pro nosso canal no YouTube. Vamos bater 100k ainda esse ano, hein? Então vai lá se inscrever no nosso canal. Esse semestre, gente. Gostei. Eu gosto de desafio. Ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário, quem você quer ver aqui no Pode Crer. Compartilha bastante com seus amigos, com a sua família, com o pessoal da igreja. E siga a gente nas redes sociais também, podecrer.ofc. No TikTok é o mesmo @. E o nosso canal no YouTube é maior do que o nosso Instagram. Então, o pessoal pode ir lá no Instagram seguir, que a gente vai divulgando quem que vai entrar, quem que a gente já tá gravando. O pessoal pode se atualizar. Vai pra lá, tá? Agora a gente pode apresentar o nosso convidado? Podemos. Um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem que prega a palavra para mais de 50 mil membros. Falando de membros que assistem o culto presencialmente, porque ainda tem uns que assistem online, tá? 120 igrejas espalhadas pelo Brasil. Ele é escritor também, tem uma família linda. Estou falando do pastor Davi Góes. Parabéns. Parabéns, pastor. Obrigado. É um prazer estar aqui com Parabéns. vocês. Por tudo isso, Fiquei obrigada. emocionado com tanta informação sobre mim agora aqui. Eu ia falar, seja bem-vindo, pode crer, mas parabéns também. Obrigado pelos parabéns. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que o senhor começasse contando o início do seu caminhar na fé. O senhor vem de uma geração de pastores. Sim. Seu pai, seu avô. Meu bisavô. Olha, Sou então, a quarta geração de pastores da minha família. conta pra gente como que foi esse seu início. Sempre ia aos cultos, né? Já nasceu ali. O senhor sempre quis ser pastor? Não, Natália, eu nunca quis, porque como eu vi dentro da minha casa, o meu pai sofrendo com os problemas ministeriais. Porque ser pastor não é fácil. As pessoas veem aquele momento da pregação, do sermão, ali eu costumo dizer que é o bônus. O ônus é quando termina o culto e você tem que administrar problemas, lidar com pessoas. E como a sociedade hoje está tão complicada, devassa, o que eu posso dizer aqui? Cruel, como disse o apóstolo Paulo, né? Hoje está cada dia mais difícil ser pastor. Não tem mais quem queira ser pastor de igreja. As pessoas querem ser pastores itinerantes. Porque é bom, você chega na igreja, prega, entrega o seu recado, vai embora e Não tem tchau. toda aquela Não responsabilidade. tem. A responsabilidade de orientar, de aconselhar, de orar. Você não tem noção do que é um pastor sentar e ficar 1 hora com a pessoa, ouvindo o seu problema e tal, e terminar a pessoa, tá bom, pastor, obrigado, vai embora. Então, o meu avô, que já faleceu, ele dizia o seguinte: pastor é igual a tambor de lixo. Eu dizia, por quê, vô? Ele, porque as pessoas vêm, deixam o seu lixo emocional e vão para casa vazios, tranquilos, e você vai para casa com o lixo dele. Então, eu olhava isso e dizia, eu não quero ser pastor. Eu quero ter paz, eu não quero ter ninguém me perseguindo. Eu quero ser empresário, vou casar, ter uma família e vou viver em paz. Aí Deus disse, não, não é o meu plano. O pastor falou que o senhor é a quinta geração. Eu sou a quarta. A quarta Meu geração. bisavô, meu avô, meu pai e eu. Todo mundo pastor na sua família. O Benjamin, será que vai ser também? Tá no caminho. Eu já disse Benjamin, para filho ele. do pastor. Eu disse, é sofrimento, mas ele, E eu quero, pai. o pastor não queria ser pastor. Não. E eu gostei, o pastor não queria ser pastor. O senhor sofria muito com a ausência do seu pai em casa? Esse é um problema que muitas pessoas não conseguem entender. Por exemplo, o meu aniversário é dia 25 de dezembro. O meu é dia 24. Então a gente nunca comemorava o meu aniversário porque estava todo mundo na igreja celebrando Natal. É porque entre o pastor e Jesus vai Claro, comemorar o aniversário claro. de quem, né? Aí às vezes tinha um aniversário meu, ganhava um presente, uma coisa, outra, mas passei a vida toda ali vendo os meus pais optarem pelo ministério, pela igreja. E às vezes a família do pastor ela fica um pouco abandonada ali, porque o pastor fica em casa, eu tenho que atender alguém, eu tenho que orar por alguém, eu tenho que visitar alguém. E eu lembro em toda a minha vida de um dia de férias que eu tive com a minha família. Eu Caramba. tinha 14 para 15 anos. Um dia. Então, assim, depois disso, e eu busco hoje não fazer isso com a minha família. Aí eu saio sempre com a minha esposa, meus filhos, eu priorizo a Você família. dobra a atenção, né? É. O pastor não queria ser pastor. E aí fez faculdade. O senhor de publicidade e administração. né? Pra tentar fugir aí do Claro. ministério. Claro. Deixa eu tirar essa tampinha aqui, pastor. Ela tá destoando do nosso cenário preto e Ótimo. amarelo.
Conta pra gente como é que foi isso, pastor. A minha ideia, Mayara, inicial era ser empresário. Então, coloquei uma empresa de publicidade, consegui bons clientes, estava bem financeiramente, né? E eu disse, poxa, vou ser crente só. Vou para a igreja, Vou ser assisto o crente só. culto, tá bom demais, não tem problema. Minha esposa engravida do meu segundo filho, do Benjamin, e de repente as coisas começaram a desandar. Fui perdendo clientes, os contratos não iam se renovando, fui quebrando ao ponto de começar a vender alguma coisa, desfazendo de um carro, outra, ao ponto de que eu tive que começar a vender os móveis da minha casa. E quando eu comecei a vender os móveis da casa, eu caí em si, como filho pródigo, né? Eu parei e disse, poxa, será que é Deus que está me chamando ou é o diabo que está me destruindo? E quando eu vendi tudo da minha casa, eu tinha somente uma mesa quadrada de Você com a plástico. Mariana com A 4 Mariana com aninhos, né? 4 aninhos, 5 aninhos. O Benjamin no ventre da Renata. E eu olhava, poxa, minha esposa é grávida, eu não tenho nada dentro de casa, vou fazer o quê? Aí meu avô falou para mim assim, chegou o dia. É agora, você tem que escolher. Você tem um chamado. Você sabe que tem. Mais ou menos, né, e tal. Quanto mais você diz não para Deus, mais você vai sofrer. Você vai ser Jonas. Aí eu olhei e tive dó da minha filha, dó da minha esposa. E eu fui morar na casa do meu sogro. Imagina alguém que é empresário, que tem carro, que tem casa. Tá bem E de agora vida. vai morar na casa do sogro, no quarto de solteiro da minha esposa, numa cama de casal que a minha sogra deu, e minha filha dormindo num colchão no chão. Eu olhei aquilo ali e eu estava devastado, né? E de repente eu disse, poxa, por que Deus está fazendo isso comigo? Era Deus me pisando, me machucando e dizendo, eu tenho um chamado. E aí eu decidi ouvir a voz de Deus, decidi entender o chamado de Deus na minha vida e fui pregar numa igrejinha pequenininha de 40 pessoas. O senhor entendia que isso tinha um propósito ou o senhor chegou a ficar um pouco revoltado, questionar No início Deus? eu fiquei. Porque é o seguinte, quando Deus vai colocando a mão sobre você para lhe escolher, causa uma revolta porque Deus tira coisas que não eram para estar. Por exemplo, eu tinha um pouco de vaidade com carro. Então eu queria ter um carro bom, eu queria ter um carro grande, um carro caro. E Deus foi tirando isso do meu coração. Eu comecei a andar de ônibus. Imagina para alguém que tinha um carro bom da época, andando de ônibus. Então imagina alguém que tinha um cuidado em comprar um carro com ar-condicionado bonito. Agora eu estou andando de ônibus com o dinheiro contado da passagem. Por que Deus está fazendo isso comigo? Foi altamente revoltante para mim. Me revoltei com a igreja, me revoltei com meu pai, me revoltei com Deus, não ao ponto de falar algo contra Deus, mas por que Deus está fazendo isso? De ter aquela rebeldia no Se ele tem um coração, né? chamado, por que está me fazendo sofrer? Mas o sofrimento é a minha visão. Deus está forjando o caráter. Porque se você perceber, o povo ficou 40 anos no deserto andando, caminhando, em uma jornada que hoje os turistas vão lá e fazem em 3 dias no máximo. Imagina você ficar 40 anos rodando a mesma terra. Era Deus dizendo, estou ensinando a vocês a providência. Sou eu que mantenho, sou eu que dou, sou eu que faço. E eu precisava entender o que era viver pela fé para Dependendo que eu de Deus. pudesse pregar fé. Que é um erro de muitos pastores. Eles pregam fé que não vivem. Eu vou entrar aqui num tema que talvez seja um pouco polêmico, mas como é que eu vou pregar sobre fé se eu estou andando num carro blindado? Eu nunca sofri. Como é que eu vou olhar para você, Natália, Maiara, que está lá na igreja, são membros da igreja, e você diz assim, ô pastor, eu estou precisando de um milagre, eu tenho uma conta para pagar. Eu digo, não, Deus vai te dar. Mas eu estou com meu dinheiro, tá tranquilo. Eu preciso passar por necessidade para eu entender quem é o Deus da providência. Se eu não passar por isso, a minha pregação lá no altar é uma pregação mentirosa. Eu não tenho nada contra quem faz, mas eu acho que o pastor ele tem que passar pelo processo da fé. Paulo passou. Paulo, para pregar sobre fé, para curar as pessoas, ele passou por um processo doloroso de cair, de ficar cego, de ter que alguém orar por ele, alguém fazer as coisas para ele. Mas ele passou pelo processo. Muita gente não quer passar pelo processo. Eu acho que nós temos hoje no mundo espiritual, no mundo evangélico, pastores formados no micro-ondas. Não no fogão a lenha, que não tiveram o calo nas mãos espirituais. Então estão ganhando nome, notoriedade no Brasil, mídia, e ao mesmo tempo não conseguem ter uma vida prática de fé. Porque é bom pregar fé se eu estou morando em Copacabana. É bom, desculpa se pegou em alguém. Sim. É bom eu pregar sobre fé se eu estou andando num carro blindado. Prega fé quando não tem nada.
Prega fé quando a tua esposa está grávida e você não tem dinheiro para fazer o parto. Prega fé quando você está doente e não tem um plano de saúde. É isso que eu estou dizendo. E esse formato que Deus usa, dessa forma didática de pisar, de forjar você, é doloroso. No início você não entende. Você se revolta. Eu me revoltei e disse, poxa, e você pastor para isso? Deus está me chamando dessa forma? Como assim? Aí um cantor amigo meu esteve comigo e a gente conversando, ele disse, cara, Deus te chamou para ser pastor. Eu disse, eu sei, mas eu não quero agora. Ele disse, pois é. Se você só escolher ser pastor daqui a 50 anos, você vai sofrer até 50 anos. Foi quando eu parei e disse, eu vou dar uma chance. Olha na minha cabeça aí de 15 anos atrás. Eu vou dar uma chance para Deus. Eu vou deixar Deus fazer. E aí quando eu permiti que Deus agisse na minha vida, porque talvez isso soe não tão legal, mas eu tenho que permitir. Jesus disse isso, eu estou à porta batendo. Eu tenho livre-arbítrio. Então, eu vou deixar Deus fazer. Vou ver o que acontece. Se Deus tem um chamado, eu quero ter uma certeza disso. Comecei a pregar, saindo em igrejas e tal, e comecei a ver Deus realizando milagres. Eu comecei a ver uma marca do meu ministério hoje, é o quê? De mulheres que não conseguem engravidar, eu oro e elas engravidam. E a primeira mulher, eu esqueci de uma igreja que eu fui pregar, uma igrejinha pequena, e ela chegou chorando no final do culto, pastor, eu não posso engravidar. Aí eu do nada disse, eu posso orar por você? Ela pode. Eu disse, Senhor, eu coloco uma criança no ventre dessa mulher, e que seja um homem. Algum tempo depois, ela engravida e nasce um garoto. Aí eu disse, Deus tem algo comigo. 2 marcas no meu ministério. Oração por mulheres que não conseguem engravidar, e mensagens que eu penso que não vai sair nada ali, e 500, 600 pessoas se entregam a Cristo. Aí eu paro e olho, Deus tem algo comigo. Em que momento dessa parte da sua vida que o pastor estava com essa rebeldia, em que momento... Momento Jonas. No momento Jonas, em que momento o pastor começou a perceber que precisava mudar? Qual foi o start para você falar assim, tá bom, Deus, vai lá, faz? A dor. A dor. Por que Deus usa a dor? Porque tem um ditado aí fora que diz o seguinte, quando a necessidade bate a porta, a vergonha salta a janela. Então, assim, enquanto você está bem, Deus começa a te mandar sinais e você não acredita. Até Deus tocar na sua vida. Então, quando eu vi aquela cena, minha esposa grávida, minha filha dormindo no chão, é essa Mariana que vocês conhecem aí. E eu olhei e disse, poxa, eu não aguento esse sofrimento mais. É como se Deus estivesse me passando na prensa, como o azeite, né? Eu disse, vou dar uma chance para Deus para me parar de sofrer. Porque eu não aguento, eu cheguei no meu limite. E aí, em um dos livros que eu escrevi, Alma, o Nosso Maior Tesouro, foi quando eu falei no livro que eu tentei tirar minha vida. Que é um ponto que às vezes eu nem toco, mas eu tentei literalmente tirar a vida. Eu tinha uma arma, porque eu tinha sido militar, e disse, eu vou tirar minha vida. E coloquei a arma, engatilheira, um revólver, toda municiada, e eu apertava o gatilho e o tambor só girava. E eu olhava e dizia nada, e pá, 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 nada. Aí eu comecei a chorar. Aí eu disse, Deus, tira minha vida porque eu não aguento mais. Pelo menos a minha esposa fica com meus filhos na casa do meu sogro e eu vou embora. E Deus não permitiu que isso acontecesse. E esse foi o gatilho. Quando eu disse, ou eu tiro a minha vida e vou embora, ou Deus faz alguma coisa. Então o sinal de Deus foi, quem conhece arma sabe que um revólver não falha, uma pistola falha, revólver não. Então você tem um tambor de um revólver todo municiado, você atirar e ele não disparar, isso é totalmente ilógico. Mas aconteceu comigo. O senhor sentiu vergonha de ter que ir para casa do seu sogro com a filha dele, seus Sim, filhos? porque quando eu tirei ela de casa, eu prometi isso, né? Eu vou cuidar da sua filha. E eu lembro do sermão que ele me deu. Você tirou minha filha de casa, está voltando com ela grávida e com a criança. Ele me deu um sermão de 1 hora. Eu morei 4 anos na casa dele. E eu fiquei alguns meses sem tomar café com ele com vergonha. Eu saía mais cedo de casa, ia a pé, tentar alguma coisa, algum trabalho, mas eu não ficava na casa dele assim. Chegava à noite, quando ele estava jantando já, e eu só dava boa noite e ia dormir. Às vezes sem jantar. Menor tempo possível. Menor tempo possível encarando ele, a realidade, né?
E quando que começa o pastoreio? Começou no ano de 2000, foi, exatamente. Quando eu caí em si, já estava pregando em várias igrejas já. Eu estava já um pouco consciente do que Deus tinha na minha vida. Eu tinha um pouco de certeza. E aí o meu pai disse assim, vou colocar você numa igreja. Eu disse, eu? Como assim numa igreja? Você vai pastorear. Eu disse, não, mas só quero pregar, tá bom demais. Não, você vai pastorear. E me colocou numa igreja com 26 pessoas. Para mim, assim, era o ápice, né? Eu gostava de pregar, já estava amando pregar a palavra, mas pastorear era novo. E de repente, num culto, que já tinha assim umas 150 pessoas, eu disse, Senhor, eu quero um sinal novamente de que tu estás comigo. Geralmente nos cultos, 10, 8, 7 pessoas se convertiam. Eu disse, eu quero um número grande hoje. 33 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. Eu disse, um número bom, foi bom, estou começando a crer. E comecei a gostar. Comecei a entender que Deus tinha realmente esse chamado e comecei a ver a sede das pessoas pela palavra com a linguagem que eu uso no sermão. Uma linguagem simples, eu não trago uma mensagem com aquelas palavras difíceis, eu trago uma mensagem mais simples, mais direta, mais assertiva. E as pessoas começavam a trazer um feedback. Poxa, pastor, eu trouxe meu pai que não era crente e gostou. Trouxe minha mãe, a sua palavra tocou meu coração e eu comecei a me encher de alegria por isso. E hoje eu vejo cultos na nossa igreja, como está no YouTube, onde 800 pessoas se entregam a Cristo. Agora, no ano passado, a Cassiane esteve conosco lá, a igreja superlotou, um culto grande, 1.100 e poucas pessoas se entregaram a Cristo. Aí eu não tenho hoje como duvidar. Hoje, na época, doeu. Mas hoje eu olho e digo assim, poxa, era o propósito de Deus na minha vida. Meu Deus te honrando. Deus me honrando. Como que foi encarar o desafio de ir para a igreja do seu pai, né? Uma igreja maior, que já estava acostumada com ele. O senhor teve tempo de pensar? Que já era o Ministério Canaã. É o Ministério Canaã. Foi muito forte para mim porque eu tinha que pregar pelo menos algo parecido com ele. Então imagina, eu com 40 anos, tendo que pregar com o meu pai que tem 60 anos. Que tinha uma outra visão, era mais outra visão, tradicional, a né? linguagem dele, né? O conhecimento dele, Experiência. a experiência dele. Então como é que eu ia pregar no mesmo altar que ele? O próprio apego dos membros da povo com igreja, ele. né? Do povo. Então, assim, ele disse assim, na pandemia, eu não aguento, tô doente e tal, não consigo pregar os 2 cultos. Você prega pela manhã e eu à noite. Meu Deus do céu. E ele em casa assistindo. Terminava o culto, ele mandava mensagem. Falou isso aqui, não era para ter falado. Fez assim, não era para ter feito. Eu, tá bom. Eu prefiro pregar para 30 mil pessoas do que para o meu pai que está sentado assistindo. Porque ele tem a visão dele. Tem a experiência dele. Tem a linha teológica dele. Não que eu esteja errado, ou ele esteja errado, mas são tempos diferentes. Sim. A sociedade mudou. Vocês divergem muito em relação aos pensamentos de doutrina, de linhas Não, teológicas? de doutrina não, de doutrina não. Não, doutrina, a minha linha teológica é igual a dele. A gente defende a mesma linha. A gente pode divergir na linguagem, da forma... Eu, por exemplo, estou no sermão pregando, eu gosto de fazer uma encenação. Tipo assim, eu preguei porque Deus me usa dessa forma. Eu estava pregando um dia sobre a mulher do fluxo de sangue e tinha uma cantora nossa, estava ali sentada assistindo o culto, eu disse, olha, e a multidão apertava Jesus e a mulher veio atrás de Jesus. Eu digo, vem cá. Ela veio aqui. Eu disse, faz de conta que eu sou Jesus aqui, você vai pegar na borda do meu vestido. E ela pegou, e um grupo de pastores que eu coloquei aqui para ensinar, e eu disse, na hora que ela pega na orla de Jesus, ela cai no chão e começa a chorar. Eu olho para trás, ela caiu e começou a chorar. E na minha cabeça, ela está encenando muito bem ela, né? E ela chora, e eu levanto e ela não para de chorar. Tipo, já acabou a encenação. Eu digo, não, tá bom, vá sentar. E ela foi chorando, terminou o culto chorando. Terminou o culto, pastor, eu estava há alguns dias com fluxo de sangue, há 30 dias. E eu não sabia o que fazer. Ninguém sabia disso. Na hora que eu toquei no Senhor, eu fui curado. Eu disse, não, tá de brincadeira. Não. Então, assim, hoje eu faço algumas coisas no altar que, para algumas pessoas, talvez não pareça legal. Uma encenação, uma brincadeira, algo que eu fale, algo que eu faça, porque eu acredito que Deus trabalha de forma diferente. Deus não age no racional, Não tá numa caixinha, na você vai lógica. fazer daquele jeito. Porque se Deus agisse na lógica, o mar vermelho não teria sido aberto. Deus trabalha fora da lógica. Então, assim,
eu tenho essa linha minha linguagem mais atualizada. Meu pai tem uma linguagem robuscada, uma linguagem bonita, né, da experiência que ele tem, do estudo que ele tem. Mas eu acredito que Deus esteja me usando da minha forma, né? E assim, divergimos um pouco na linguagem, na forma de dirigir um culto. Ele é mais centrado, o jeito dele e Mais tal, sério. mais sério. Eu não, eu sou mais alegre, eu sou mais avivado, assim, o meu jeito, por conta da minha idade, talvez, não sei. Mas eu oro a Deus que eu chego aos 80 desse jeito. Quais foram os maiores desafios que o pastor encontrou quando assumiu de fato o Ministério Canaã? O maior desafio para mim, ao estar ao lado do meu pai ali no Ministério Canaã, foi ter que encorpar uma outra característica de que eu não era mais um dirigente de uma congregação. Algumas coisas que eu não podia fazer, falar, uma postura diferente, né? Eu teria que ter uma postura totalmente diferente agora de um vice-presidente, do ministério, de um co-pastor. Antes eu era só um dirigente de igreja. Então eu podia brincar mais, sorrir mais, fazer mais alguma coisa. Agora não, eu tenho pastores, eu tenho líderes, eu sou um exemplo dentro do ministério que eu tenho que preservar por isso, né? Não forço, mas eu entendo a minha responsabilidade, é o peso da responsabilidade. E é muito complicado, Mayara, porque eu não posso agora mais descer do salto. Eu tenho agora que manter a postura, de dia e de noite, dentro da igreja, fora da igreja, na rede social. Mudei minha postura na rede social. Eu postava, às vezes, uma praia que eu saía com a família. Aí eu fazia uma foto dentro do mar, de camiseta, claro. Mas com a minha esposa, eu não posto mais hoje. Por quê? Porque os outros pastores precisam olhar para mim e dizer o seguinte: ele é um exemplo de pastor, de líder, é um homem ético. Eu tenho que ter essa postura. O cargo exige Por isso. mais que não seja errado, né? Não é errado, mas o Parte. cargo exige. Sim. É tipo assim, o presidente da República, a gente quer que ele tenha uma postura, né? Eu não vou querer o presidente da República fazendo algo que qualquer pessoa faça. O cargo exige uma postura diferente. Então, para mim, eu fiquei em conflito. Poxa, eu tenho que andar assim agora, eu tenho que fazer isso, eu não posso postar isso. Ninguém me cobrou, mas eu Partiu comecei da a me sua cobrar consciência. E automaticamente a sua esposa e seus filhos, também. eles também tiveram. Eu fico imaginando como deve ter sido pra Mariana e pro Benjamin, que são mais jovens, né? E Instagram, a gente posta tudo e tal. Como partiu de uma orientação do Senhor? Ou eles foram percebendo e foram mudando? Como é que foi com Eu eles? tive que orientar, porque o Benjamin, que é o mais novo, ele quis o Instagram muito cedo, eu não dei. Eu vim dar agora, ele com 14 anos. Foi o presente de aniversário. Ele fez 14 agora em Esse 14 de dezembro. dezembro, é. Aí eu disse, eu vou te dar o Instagram, mas eu vou monitorar. Aí eu fico olhando. Aí esses dias ele pegou, pai, vou postar um negócio. Não, não pode postar. Por quê? Porque você é filho de pastor, não pode dar mau exemplo e Que tal. ele faz respinga no seu Respinga. ministério. Então, assim, eu preciso orientar ele e ela a não postarem algo que possa, talvez, trazer problemas para mim e para eles. Porque a rede social hoje é uma arma, Sim. né? Você posta, alguém vai lá e mancha a sua imagem, é dito o vídeo, eu não quero que eles passem por isso. Falando sobre rede social, né, e filhos, eu queria que o senhor aconselhasse, assim, os pais, o que eles podem fazer? Não dar rede social cedo para os filhos, monitorar, o que é possível de ser feito? Porque cada vez mais os jovens que querem e aí postam tudo e às vezes os pais não conseguem controlar. Então, um conselho, Mayara, Natália, que não é só meu. Nos Estados Unidos agora eles estão exigindo que jovens de até 14 anos não usem rede social no colégio. Olha só. Ou seja, a droga desse século é a rede social. Ela vicia, adoece, traz doenças emocionais, depressão, solidão. Então, o mal desse século não é mais o crack, a maconha, a cocaína, é a rede social. É altamente viciante. Está viciando não só crianças, adolescentes e jovens, mas idosos. Eu vejo pessoas idosas na igreja na hora do culto, pessoas com, sabe assim, 70 anos lá na rede social, na hora do culto. Então, eu aconselho o que eu fiz com os meus filhos. Eu dei um Instagram para minha filha Mariana quando ela completou 16 anos. O Benjamin dei agora com 14. Não dei. E eles não sentiam falta. Porque como é que eu vou sentir falta de aquilo que Quem não eu conhece. nunca E tive? só pra galera que acompanha a gente ter noção, a Mariana fez 18 anos agora. Fez Ela 18 ganhou anos com 16 agora. anos. Tem Exatamente. 2 anos. Isso é um Porque tempo eu estava curto. preservando eles.
Sim. E eles viviam muito bem sem Instagram, estão vivendo, porque eu continuo monitorando. Eu monitoro, minha esposa Tanto da monitora. Mariana, Da mesmo ela sendo maior Mariana, de idade, mesmo ela sendo continua a maior de mesma idade. postura. Eu ensinei isso a ela. Eu digo, nunca deixe de ser seu pai. Se você estiver casada com 3 filhos, só um, tá bom. Eu vou continuar monitorando você. E ela aceitou de boa, não? Tranquilo, tranquilo. Aí o que que acontece? Hoje eu dou um pouco de liberdade. Ela usa o Instagram dela e tudo. Às vezes eu chego lá, como é que tá? Às vezes eu pego o celular de... Ela tá tomando banho, eu pego o celular ali, olho, vejo o que ela tá pesquisando, o que ela tá olhando. Eu tenho que fazer isso. Os filhos são herança. Porque isso é Não é porque importante também. casou O e vai filho não deixar de ser pode ter a herança. senha do celular só, é só Não, dele, né? existe. Então, assim, lá em casa não tem senha. Todo mundo tem senha. Minha esposa tem minha senha do celular, sabe abrir meu celular. Minha esposa tem a senha do banco. Eu tenho a senha do banco dela, de celular, de tudo. Ninguém fecha nada. Não, não pode existir segredo em família. Não pode. A família é a base que Deus colocou na terra para produzir a igreja. Não pode existir segredo. Então, lá em casa eu digo, ó, não tem senha em celular. E eu olho o celular do meu filho, da minha filha, vejo a pesquisa que ele está fazendo, quem está conversando. Por quê? Segundo pesquisas, os maiores pedófilos, eles conseguem obter suas vítimas através da rede social. Então, assim, os pais colocam seus filhos em casa, trancado no quarto, e dizem, não, tá tudo bem, eles estão ali no quarto. Porque antigamente, eu morei no interior, o perigo estava na rua. Meu pai dizia, passa para dentro que vem um bandido, vem um ladrão e tal. O homem do saco. Está guardado dentro de casa, mas agora dentro de casa as crianças estão perdidas. E a Porque a questão rede de social, jogos? TV por assinatura, jogos. Jogos, né, no celular, Roblox, essa coisa toda. O senhor consegue filtrar? Ele não tem? Não tem. O jogo que meu filho usa é futebol, né? PlayStation, essas coisas todas assim. O restante, ele não é adepto de mais nada, graças a Deus. Quando eu entro no quarto dele, ele está orando, está lendo a Bíblia. Não que eu fosse. Agora, uns meses atrás, eu estava já dormindo, 00:30 já. Aí eu vi um choro dentro de casa. Aí eu pensei, será que isso é um espírito maligno, alguma coisa assim? Mas eu senti um arrepio, mas bom. Abri a porta do meu quarto, olhei e o choro. Aí eu me toquei que era no quarto dele. Meu Deus, o Benjamin tá chorando. Abri a porta do quarto, Mayara, ele estava de joelho, chorando, orando e dizendo, Espírito Santo, me usa, me capacita, orando. Eu parei e fiquei com a porta aberta olhando. Poxa, ver meu filho de 14 anos orando, clamando a Deus, 00:00, isso não tem preço. Você fala assim, vale a pena meu trabalho, Vale vale a a pena o meu pena. esforço. Posso ser criticado por ter dado um Instagram para ele agora, tudo bem. Mas daqui a 10 anos, vamos ver o resultado de quem viveu no Instagram, nos jogos, nas séries, e o resultado de quem viveu na igreja, com a Bíblia, com louvor e adoração. É só aguardar. Eu estou hoje aqui por conta de escolhas que os meus pais fizeram por mim e para mim. Pastor, já que a gente está falando sobre família, eu gostaria muito de saber de como é o pastor Davi, esposo e pai. Em casa, Como é a sua relação com a Mariana, com o Benjamin? Eles se sentem à vontade para compartilhar coisas da vida deles, da escola com você? Como é que é? eu sou um pai bem presente. Sou mais presente do que a minha esposa. Minha esposa tem um trabalho muito pesado, né, de professora na área de saúde. Então, assim, eu sou mais presente. De deixar no colégio, de pegar, de conversar. Eu converso com a Mariana, converso com o Benjamin. O Benjamin, quando eu pego ele no colégio, eu venho conversando. Como foi a matéria? Aula de quê? O professor falou o quê? Você respondeu o quê? E vou conversando com ele. Paquerou com alguém? Converso tudo. Um dia, um amigo meu falou pra mim assim, pastor, eu soube que o Benjamin deu um beijo numa garota no colégio. Aí eu disse, tá bom, eu vou guardar esse segredo. Um dia ele entrou no carro e disse, Benjamin, eu soube que você tá Eu vou guardar beijando esse uma segredo. moça aí. Ele, pai, quem lhe disse? Eu disse, não, você deveria ter me dito. E não que eu ficasse sabendo pelos outros. Ele disse, não, pai, eu ia contar pro senhor. Aí eu dei um beijo na moça e tal. Eu disse, mas você só tem 14 anos. Espere um pouco mais e tal. Aí ele, tá bom. Eu acredito que ele nem esteja mais beijando. Quero acreditar. Mas, assim, sou bem presente, converso, porque Até sobre esses assuntos que são tudo mais sobre constrangedores. sexualidade eu converso com eles. Explico para eles. Então, como eu tenho a liberdade de explicar para os meus filhos na minha casa, é melhor eu conversar tudo do que a professora do colégio, Aprender na ou a rua, rede né? social, ou a rua. Então, eu sou presente em casa como pai, assim, meu Deus do céu. Converso com eles, brinco. Até na hora de A puxar a minha orelha. esposa diz assim, você é um pai que estraga os filhos.
Porque até na hora de conversar sério, eu converso calmo. Minha forma é essa de agir como pai. Como pai hoje, eu preciso entender que se eu agredir o meu filho de forma física ou verbal, pode ser que eu o afaste de mim. E aí o que acontece? Quando eu expulso o meu filho do meu meio de convivência, o mundo vai abrir os braços e vai receber da melhor forma possível. É comprovado que jovens de igreja, quando saem de casa para entrar na faculdade, se desviam. Nos 6 primeiros meses, se desviam na faculdade. Por quê? Porque não tiveram uma boa base. Então lá em casa eu ainda coloco, tem que pedir a bênção ao dormir e ao se acordar. Tem que orar antes da refeição, tem que ler a Bíblia, tem que ter um tempo de televisão. Ah, isso é duro. Não, vamos olhar lá na frente o resultado. Hoje eu posso ser criticado, mas lá na frente eu terei o resultado, porque eu estou seguindo a palavra. Hoje o relativismo entrou dentro da igreja, das famílias, por conta disso. Ah, isso aí é errado. Depende não, tá errado, tá na Bíblia. O que para a sociedade é normal, para Deus continua sendo pecado. E eu tenho que declarar isso para meus filhos, deixar claro, ó, isso aqui é pecado. Se falar lá no colégio que isso aqui é normal, tal, tá na Bíblia, vem cá, leia. Eu peguei meu filho um dia, eu fiz isso. Abra aqui, 1ª carta a Coríntios, capítulo 6, verso 9. Quem não pratica isso aqui, não vai para o céu. E eu fiz ele ler. Lê a Bíblia agora. Você tá E fui ponto por ponto. Quem é alcoólatra, quem é devasso, quem pratica imoralidade sexual, papau. E eu expliquei cada ponto que era. Na linguagem aberta para ele entender. Porque no colégio, os professores estão usando a linguagem aberta para deturpar a fé e a sexualidade. E eu, em casa, como pai, tenho o papel de também abrir a mente deles com a verdade de forma clara e objetiva. Então eu faço esse papel com excelência, até para que eu possa estar no altar pregando a palavra. Como é que eu vou ensinar se eu não estou fazendo? Eu digo isso para eles. Como é que eu vou exigir que o povo tenha um exemplo de família se eu não tenho? Então eu estou fazendo isso em casa da melhor forma possível, como pai e como marido. Marido, eu estou casado há 19 anos e eu digo para você, eu não discuto com a minha esposa. A minha esposa diz assim, amor, tu é um homem assim que precisa ser estudado. Eu não brigo, ela tá às vezes TPM e eu tô na minha. Dá um Por quê? chocolate, tá tudo certo. E Porque é quando o vocês seguinte, divergem de alguma coisa, como que o senhor faz para... conversando. Porque é o seguinte, eu acho que a partir do momento que o marido ou a esposa aumentam o tom de voz, perdeu o respeito. Casamento não é sexo. Casamento é respeito. Porque existem muitos casais que praticam sexo normal dentro do casamento, mas não se respeitam. Um puxa a faca para o outro, o revólver para o outro. Então, para mim, hoje, o que eu vejo e posso instruir, a base do casamento é respeito, não é sexo. Porque o sexo é bom, é o momento do ápice, do amor, do relacionamento, mas se não tiver respeito, não vai acontecer casamento. Então, assim, eu respeito minha esposa, ela me respeita. Lá em casa não tem quem manda aqui sou eu, não existe isso lá em casa. Eu digo para ela, quem manda é o Senhor. Agora, a gente pode entender que numa situação, de uma decisão, eu sou o dono da casa, eu sou o pai, eu sou o pastor, eu sou o marido, eu vou decidir e você vai me obedecer. Ela, não, tranquilo, amor. E minha esposa hoje, ela tirou até essa questão de obedecer. Ela, não, tá tranquilo, resolve aí. Porque ela entende que o que eu estou fazendo é para o bem da família. Ela confia em você. Ela confia em Nessas mim. decisões. Então ela confia, não, pode fazer aí. Faça o que você achar melhor. Eu comprei um carro para ela, quando foi no ano passado, e eu comprei o carro e ela não sabia que eu ia comprar o carro. Ela não escolheu o carro. Mas minha filha, esse carro é o melhor para você. Ela, que bom, que legal, pronto, gostou. Então, assim, a confiança, a consideração e o respeito é a base de um casamento. E eu tento nutrir isso diariamente na minha casa, no meu lar. Tanto com a minha esposa como nos meus filhos. E a transparência, a fidelidade, esse respeito. A gente, ou seja, 19 anos de casado, acho que a gente discutiu umas 3 ou 4 vezes. Quando ela tá de TPM, eu saio de perto, à vontade, brinco com ela e Pastor, se o tudo. senhor quiser mais água, só me falar, Tem tá? um pouco aqui, tem um pouco ainda. Que eu boto mais. pastor, a gente escuta muito filhos de pastores, né? O senhor também pode falar como filho de pastor, do peso, o fardo que é ser um filho de pastor, que você não pode errar, tem que fazer tudo certo. O senhor conversa isso com seus filhos? Eles falam também sobre isso? Eu converso de uma forma orientadora. Eu não, tipo assim, imponho nada.
Mas eu ensino, ó, se você fizer, são 2 caminhos. Você vai fazer, vai dar errado e é prejuízo para você, não é para mim. Agora, se você fizer o que eu estou dizendo, vai ser bênção para mim e para você. Escolha. Então, eu tô sempre, eu continuo agindo como Deus, né? Deus olha para Moisés em Deuteronômio 28 e diz assim: manda o povo escolher, bênção ou maldição. Então, eu tô sempre dando para eles, ó, se vocês não me ouvirem, vão ter problemas. Agora, se vocês me ouvirem, vão ser abençoados. E eu digo, ó, se não der o exemplo dentro da igreja, vocês vão ter problema, porque o povo vai rejeitar você. Meu pai me falava isso, né? Às vezes eu não queria, eu era baterista da igreja, e assim, baterista é meio revoltado, né? Quer tocar, quer ser meio roqueiro e tal. Eu disse, não, eu vou fazer do meu jeito. Meu pai dizia o seguinte, ó, você tem que fazer com que o povo goste de você. Eu digo para eles hoje. Hoje a minha filha canta na igreja e as pessoas têm um amor por ela sem eu ter induzido isso. Eu não induzi o amor das pessoas, mas as pessoas escolheram o jeito dela. Ela cativa as pessoas sorrindo, alegre Mas e o tal. pastor também, acho que assim, é importante as pessoas terem noção de que filho de pastor não é semideus. Claro, é Então, assim, normal. se o seu filho cometer um erro, gente, ele é Sim, ser humano, sim. ele Eu também cometi erros erra, na minha né? jornada de filho de pastor na igreja. É que tem muito isso, filho de pastor, não, Porém, olha lá, existem né? mais dedos para me apontar do que mãos para me erguer. Porque automaticamente as pessoas sabem que nós não somos perfeitos, mas elas querem exigir. Já estão esperando o É, deslize, tá né? esperando, poxa, o Às filho vezes do até pastor fez torce pra isso? isso, né? Ah, a torcida é grande. A torcida é grande. Eu disse no debate hoje que a raça de ser humano mais perseguida na igreja é filho de pastor. Porque eu fui perseguido. Pra você ter noção, eu passei um momento, eu sendo aí, não dirigi igreja nem nada, nem era pastor nem nada, mas uma pessoa tentou me matar. Um crente. Tô falando aqui matar com arma. Entendeu aí? Um crente da igreja. Por quê? Por nada. Ciúme, inveja. Então a gente chega num nível que a sociedade está o que Paulo falou a Timóteo, né? Nos últimos dias sobrevirão dias maus. As pessoas serão cruéis, traidoras, obstinadas, amantes de si mesmo. A gente está vivendo esse tempo. Então, assim, filho de pastor hoje na sociedade, dentro da igreja atual, meu Deus do céu. E a Mariana tá agora numa fase nova da vida dela, que ela assinou contrato com a MK Music, agora ela é cantora, automaticamente ela ganha mais visibilidade, Claro. lançou clipe. E como fica aí essa, não sei, talvez apreensão de pai pra proteger a Mariana dos haters e até pra orientar a Mariana do que o mundo vai querer oferecer pra ela e tudo mais? Ninguém escapa disso, né, Mayara? Ninguém escapa. E assim, eu já sofri com isso, sofro às vezes. E eu falei pra ela, ó, não olhe, bloqueie. O Instagram, ele tem essa ferramenta. Não responda. Eu vou lá e bloqueio. Sai bloqueando. Ah, mas eu bloqueei 1.000 pessoas. Vão vir outras 3.000. Então eu estou ensinando isso para ela. Bloqueie, não responda. Assim que ela lançou a música, saiu no portal que ela tinha lançado e tal. Alguém foi lá e já começou a caluniar ela. Ah, é porque é filha do pastor, essa patricinha, não sei o que mais. E começou, me deu vontade de responder por ela. Mas eu disse, poxa, eu disse para ela não responder, eu não posso responder. Bloqueei a pessoa, excluí. Então, assim, hoje, infelizmente, eu digo sempre que se Jesus estivesse hoje aqui, nesse tempo, usando a rede social, ele seria a pessoa mais difamada, caluniada, criticada, fofocada do Brasil. Porque não escapa ninguém. Hoje a gente está num nível tão pesado de crítica, de haters, que se um anjo descer do céu e realizar um milagre, alguém vai criticar o anjo. E quem está criticando isso aí, Natália, são os crentes, é a igreja. São as pessoas da igreja. Os maiores críticos nossos não é o mundo, são os crentes, os evangélicos. O maior problema hoje de ter a minha filha hoje cantando é o que eu digo para ela, não ouça, não ouça. Feche os ouvidos, faça seu trabalho. Vá bloqueando, vai se esquivando. Agora, a gente tenta fazer esse trabalho para preservar ela. Algumas coisas eu digo para não postar, para não fazer, para não falar. Um dia ela postou um vídeo, eu disse, o vídeo não tá legal, tira, que alguém vai cortar, vai editar e vai criar um vídeo difamatório. Ela tirou. Mas porque eu passei por isso. Então eu estou tentando, de certa forma, blindar ela para que ela não sofra tanto, por mais que eu saiba que isso é impossível.
vai chegar num momento em que uma música dela vai estourar no Brasil e que alguém vai criticar, porque não tem jeito. Você tá cantando, tá adorando a Deus, mas alguém vai chegar lá e vai... A música tá ruim, a voz tá feia, a produtora não tá legal e tal. Vai ter que conviver com isso. E nessa parte de querer orientar a Mariana pro, ah, não sei, ai, o mundo pode querer te oferecer isso para te tirar do gospel, vem com a gente. Rola alguma conversa sobre isso? Não deixar a fama, Ela é nada muito disso subir a centrada na vida cabeça? espiritual, muito centrada. Ela tava gravando os vídeos agora e a Lomara me mostrou o vídeo e a Lomara disse assim pra mim: eu estou escandalizado com a Mariana. Como ela tem essa base bíblica? Porque o que que acontece? A maioria dos cantores no nosso meio, eles simplesmente bombam a música e surge do nada, como um jogador de futebol, né? Tá ali jogando na comunidade, um dia um time pega e ele tá jogando na Europa. Então, o sucesso sobe rapidamente. Eu converso com a Mariana isso. Então, a Mariana não nasceu cantora. Ela nasceu uma serva de Deus ali que eu ensinei a cumprir a palavra, honrar os pais, obedecer. É tanto que ela olha pra mim e diz assim: pai, no dia que eu casar, posso morar com o senhor? Eu disse: não, não, vai embora. Mas assim, eu ensino isso a ela. Ela tem que entender que tudo isso é passageiro. Ela pode um dia estourar uma música e se tornar a cantora mais ouvida do Brasil. Pode. Mas eu digo pra ela: é passageiro. Porque vai dar o boom, a onda vai chegar, depois ela desce. E muita gente não entende isso, né? Aí o nariz empina, a cabeça ergue, humilha os outros. E ela tem essa base espiritual. Ela entende muito bem que, diante de qualquer proposta que o mundo possa oferecer, nada substitui o que Deus tem para a vida dela. Pastor, você falou do pastoreio, né? Que não é só estar ali na igreja, mas pastorear. Como que o senhor faz para não absorver tanto dos problemas que o senhor ouve, não levar isso para sua casa? Porque dizem, né, pastor não pode ter problema, o pastor só resolve o problema das pessoas. Como que o senhor faz para não se impactar com isso? É impossível a gente não guardar, porque termina o culto, eu atendo ali algumas pessoas, eu termino o culto 9 da noite na terça-feira, no domingo eu termino 11h40, domingo eu saio 1 hora da tarde da igreja, atendendo pessoas. E eu vou para casa ainda com aquele lixo emocional que eu recebi das pessoas, e eu entro ali no momento com a minha esposa, um momento de lazer, de alegria com a minha família. E eu tiro um dia da semana para fazer uma atividade com a minha família, o sábado. Então, no sábado, eu não faço evento, não faço casamento, a não ser um evento assim esporádico da igreja e tal. Mas o meu sábado é com a minha esposa e os meus filhos. Para que eu tente me esvaziar um pouco daquele momento. E eu estou usando hoje uma técnica para mim mesmo, que é o quê? As pessoas chegam trazendo problema, eu digo: eu vou orar. Eu vou orar, porque ninguém quer mais orar. As pessoas querem chegar na igreja e querem que o pastor dê uma pílula, um remédiozinho, ó, toma que vai dar certo. Eu não posso dizer que o seu casamento vai dar certo porque eu não sei como é o seu comportamento dentro de casa, eu não sei. Então eu vou dizer o seguinte: no meu casamento funciona assim, mas no seu eu não sei como é que vai fazer. Então eu digo assim: eu vou orar. Mas o que é que o senhor acha, pastor? Eu vou orar. E ali eu tento não ouvir tanto o problema da pessoa. E antes que a pessoa chegue para me contar todo o problema, quando tá ali com uns 10 minutos de conversa, eu digo: deixa eu orar por você. E o assunto ali encerrado, a pessoa sai bem tranquila. Porque se eu for ouvir todo mundo que chega para mim após o culto, eu vou sair que horas da igreja? Vai morar lá, pastor. Um domingo eu tive que ficar um pouco mais no culto, atendendo, aconselhando pessoas. E de repente eu cheguei em casa e fui dormir 3 da manhã sem conseguir dormir. A mente ocupada e ouvindo o caso de um rapaz que passou por uma situação sexual, de uma mulher que depois chegou, que o marido agrediu a filha, a outra que chegou, e você começa a juntar aquilo tudo e você se deita e não consegue dormir. A mente fica girando com os problemas daqueles crentes que foram despejar em cima de mim e foram para casa. E eu tento hoje fazer isso. Gente, se eu puder te dar uma orientação, é na hora do sermão, da palavra. Se você não absorver, se Deus não falar contigo ali na mensagem, não vai ser 10 minutos de gabinete. Então, o problema é que as pessoas agora querem o culto e o aconselhamento. Eu, nesse tempo todo de casado, eu nunca fiz um gabinete pastoral para levar problema meu e da minha esposa. Nunca. Porque, poxa, se eu tenho uma palavra, se eu posso dialogar com ela, se eu posso resolver aqui em casa, por que eu vou levar para o pastor? Porque virou moda. O senhor pode fazer gabinete, O o senhor pessoal pode me quer a atender, resolução, né? que é a resolução. Então, tipo assim, me dá receita para mim pagar minhas contas? Tem, é trabalho.
É administração. Me dá receita, pastor, para o meu casamento ser feliz. É você baixar o teu orgulho, perder um pouco a vergonha, pedir perdão ao marido, pedir perdão à esposa. É você que resolve. A nossa geração não está resolvendo os próprios problemas. A nossa geração é uma geração que quer tudo de mão beijada, quer chegar na igreja e ter tipo um drive espiritual. Me dá aí um combo do problema espiritual, um combo do problema financeiro, um combo do problema matrimonial. E eu vou fazer o que na vida? Como é que eu resolvo meus problemas? Eu, como pastor, tendo que resolver os meus e os seus. Né? Um dia um casal chegou para mim para conversar e disseram assim, pastor, a gente vai se separar. Eu quero que o senhor tenha ciência, a gente trabalha na igreja e tal, tal. Está aqui a minha aliança, está aqui a minha, e colocaram lá na mesa. Eu disse assim, bonito, eu casei vocês agora há 8 meses atrás, e agora eu vou dizer para a igreja que vocês estão se separando. Como é que fica a minha cara perante a igreja? Dei confiança a vocês. E eles disseram assim, pastor, mas aconteceu. Eu disse, aconteceu não. Eu falei para vocês que o casamento era na vida e na morte. Eu vou orar para Deus matar vocês. Mas eu falei sério isso. Os dois olharam para mim assim, eu disse, eu vou fazer isso. Deixa eu orar por vocês agora. Então, já que cada um é para um lado, deixa eu orar para terminar esse casamento, então. Comecei a orar, fechei os olhos, daqui a pouco eu abri, os dois estavam abraçados, chorando, se beijando. E eu coloquei a aliança, um dedinho de cada um deles novamente. E os dois estão casados até hoje. Então, assim, muitas pessoas não entendem que está ao seu alcance o poder de resolver um problema. Uma oração resolveu o problema. Antigamente, a gente tinha essa certeza do poder da oração. Hoje, o que acontece? A gente procura primeiro o médico para depois procurar Deus. Antigamente, a gente procurava Deus. Não tinha nem opção do médico. Por que milagres aconteciam no passado? Porque os pastores pregavam mais sobre fé e hoje estão pregando mais sobre a humanidade. É um sermão filosófico, antropocêntrico. É um sermão psicológico. Na verdade, a gente precisa de sermão de fé. Por que as pessoas estão perdendo a fé? Jesus disse isso. Por acaso, quando o Filho do Homem aparecer, vai encontrar fé na terra? Não. Porque os pastores deixaram de pregar fé e estão pregando antropologia. Você pode, você consegue, você isso, você aquilo. E as pessoas conseguem hoje manter a sua fé na humanidade, na ciência, na economia, na política e perderam a fé em Cristo, que é o que resolve o meu problema. Né? O teor dessa história toda é o quê? Eu voltar a crer em Deus. E aí, dentro desse contexto, as pessoas vão ao culto e não conseguem absorver isso. Aí querem o gabinete. Não, o pastor só tem que me dar uma dica. Poxa, mas eu já dei a palavra. Então, eu estou tentando hoje minimizar os aconselhamentos. Eu estou lançando isso. Ó. Eu estou orando no altar, estou pregando no altar, absorva tudo ali. Depois eu não tenho como te dar mais nada. E a gente está falando, né, de uma igreja que é absurdamente grande, a sua igreja, né? São 120 igrejas, 50 mil membros fisicamente, mais os que acompanham a igreja de forma online. Como o pastor faz para administrar tudo isso? Cada congregação, cada igreja dessa tem um pastor, tem um dirigente, tem liderança. Então, o que acontece? Dentro da nossa sede, a gente tem vários departamentos, de mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes. Então, a gente conseguiu segmentar isso dentro da igreja para cada líder dar esse apoio mais direto. O que vem para a gente da liderança, para o pastor Jessé, para mim, são assuntos mais fortes, mais pesados, que está fora do alcance de um líder, de um dirigente. Então, algo maior vem para a nossa mão. Quando a gente consegue fazer... Jesus nos ensinou isso, né? Jetro ensina Moisés. Você precisa dividir, delegar isso, não, e não centralizar a sua administração. Então, a gente conseguiu fazer isso. Tem um departamento das mulheres, dos jovens, dos adolescentes e tal. Quem trabalha com os adolescentes já sabe a linguagem, sabe o que resolveu, o tema em questão, o principal tema hoje que está atingindo a adolescência. A gente conseguiu delegar isso de uma forma muito bacana, bem legal. E estamos conseguindo administrar o povo. Né? O povo está entendendo que funciona dessa forma. O boom do Ministério Canaã aconteceu ali na pandemia, né? Que as pregações online aí, muita gente começou a assistir. E eu queria saber do senhor, se o senhor entende, enxerga que por conta disso, do culto online, as pessoas começaram a ficar muito acomodadas e falar, não vou pra igreja. Pra que eu vou pra igreja se eu posso ver o culto de casa? Isso aconteceu também no Ministério Esse é o Canaã? pior problema que está acontecendo hoje, não só no Ministério Canaã, mas em muitas igrejas. Porque na pandemia criou-se um jargão
de que você é a igreja em casa. Criou-se isso. Eu não sei de onde surgiu, mas você é a igreja em casa. Não, nós não somos igreja em casa. Igreja é ajuntamento. Igreja não é isolamento. Então, o que é que caracteriza a igreja? A reunião dos santos. A reunião de pessoas em busca de Deus, o louvor, a adoração. Isso é igreja. Eu sozinho em casa sou um crente que ora. Ah, mas eu estou com a Bíblia. É um crente que lê a Bíblia. Tá fazendo o mínimo, né? Ah, mas eu estou ceando pela internet. Você está ceando sozinho. Igreja é comunhão. Uma igreja sem ajuntamento é uma igreja fraca. Igreja isolada, sozinha, em casa, não existe essa lógica. Eu acredito e falo aqui que o diabo criou isso, está usando a boca de muitos pastores para destruir a igreja. Porque raciocina só, o que tem mais autoridade de Deus? Você orando sozinho, ou você em casa, ou você na igreja com a multidão orando e intercedendo? Ah, mas não precisa de pastor. Precisa sim. Quando Pedro foi preso, a igreja estava orando por ele. Não foi uma pessoa. A igreja estava reunida. Pedro na prisão, a igreja reunida orava por ele. Ou seja, quando você está doente, você pede oração onde? Na igreja. Você aceitou Jesus aonde? Na igreja. Conheceu a palavra onde? Na igreja. Aí agora não quer mais a igreja? Que história é essa? Não existe igreja drive-thru, onde eu assisto o culto, termina, mudo o canal. Às vezes eu assisto o culto em casa, Mayara, e eu tenho consciência, eu não estou cultuando, eu estou assistindo. Um dia eu fiquei em casa, disse, eu vou assistir o culto hoje. Deitei em casa, vesti meu pijama, sem camisa. Outra postura, às Outra vezes postura, comendo, assistindo. Ah, legal. Eu não estou cultuando. Me perdoe, é uma crítica minha. Me perdoe, mas quem está em casa assistindo o culto pela internet, por uma necessidade, é um caso. Estou doente, um caso. Estou no trabalho, outro caso. Agora você tem possibilidade de ir à igreja, você está em casa, vai se congregar em casa, você não é crente. É um religioso. Pastor, eu queria falar do culto de jovens, né? Que a gente tem visto milhares de jovens nos cultos. Ele acontece uma vez por mês. Uma vez por mês. Queria que o senhor falasse mais sobre isso, como que, desde quando que ele começou a ficar tão cheio assim, que a gente até vê na internet, né? Os vídeos do culto tão cheio, muitas pessoas aceitando a Jesus. Antes do pastor começar a falar, produção, tem como pedir mais uma garrafa de água, por favor? Tem uma aqui? Tem. Precisão, Que bom, produção. obrigado. Esse culto surgiu depois da pandemia, que já tinha o culto de jovens já, mas não era tão expressivo assim. E eu tomei a frente, o pastor me colocou para tomar a frente desse evento, desse culto. Eu disse, poxa, por que não trazer amigos cantores? Eu tenho muitos amigos cantores, né? E o primeiro culto, eu chamei o Leandro Borges, e a igreja superlotou, foi um culto lindo e tal. E o meu pai, assim, quem vai pregar? Eu disse, eu vou pregar. Não tem problema não, eu prego uma boa. A primeira mensagem que eu trouxe naquele culto foi a mensagem sobre a volta de Cristo. Aí 300 e poucos jovens se entregaram a Cristo. Achei lindo aquilo. Aí Deus me disse, poucos pastores estão pregando sobre a volta de Jesus. Comece a pregar agora. Aí eu peguei todo o culto de jovens, eu disse, poxa, comecei a me inspirar em Billy Graham. Billy Graham começou o seu ministério pregando para jovens, fazendo evento de jovens, culto jovem. Eu disse, poxa, eu vou pedir a Deus que me use, talvez isso é muita ousadia falar, mas me use como usou Billy Graham. No segundo culto, eu não lembro quem foi, se eu não me engano, foi a Fernanda Brum, e a gente lutou a igreja, e eu dizendo sempre, tragam pessoas não evangélicas ao culto, pessoas afastadas da igreja. Aí, no segundo culto, 700 jovens se entregaram a Cristo. No terceiro, 900. E foi assim. De repente, 1000 pessoas se entregaram a Cristo. Eu comecei a entender a importância de nós trazermos cultos jovens que não fossem esses cultos da atualidade, que está virando tipo uma boate. Eu entendi que hoje se faz necessário trazer um culto jovem, trazendo uma realidade bíblica do que está acontecendo no mundo. Porque muitos não têm. Os nossos jovens hoje estudam, são formados, têm muita sabedoria, muito conhecimento, mas não estão entendendo nada da Bíblia porque nós não estamos pregando e ensinando em uma linguagem que eles possam entender. E eu comecei a usar isso usando a tecnologia. Eu falava lá sobre as guerras do Oriente Médio e saía no telão a guerra aparecendo. Eu comecei a dizer, Jesus vai voltar e vai ser mais ou menos assim. E eu conseguia um vídeo e mostrava Jesus descendo, os anjos chegando, e aquilo começou a impactar. Um dia,
como eu falei no início aqui, eu gosto de ser bem didático. Eu disse, ó, se você for para o céu, vai ser uma maravilha se você morrer e for para o céu e tal. Agora, se for para o inferno, vai ser mais ou menos assim. A igreja é grande. Tinha uns 14 mil jovens nesse dia. Eu apaguei todas as luzes da igreja, não deixei nada. Telão, desliguei tudo, tudo, tudo. Eu fiquei assim, no microfone. Imagine agora você no inferno, desse jeito. Aí ficou um silêncio na igreja. Imagina aquela igreja toda apagada. E o Anderson Freire estava com a gente naquele dia. E o silêncio na igreja. E eu falando, isso é eternidade no inferno. Eu pedi para acender as luzes, só isso. É isso que você vai viver. Então, o Senhor Jesus disse, aceita meu nome, aceita a minha palavra, aceita os meus ensinamentos agora, para que você possa ter vida eterna. E eu encerrei o sermão. Aí eu disse, quem quer se entregar a Cristo? Natália, Maiara, esse vídeo está na internet. Eu só fiz isso. Quem quiser se entregar a Cristo, vem à frente. Eu me afastei assim. Ó. O vídeo mostra, parece que a gente estava dando sanduíche para todo mundo, assim, uma coisa louca. E gente descendo. O Anderson ficou impactado. 1.100 e tantas pessoas se entregaram a Cristo nesse dia. Mas o que? Eu pedi a Deus essa sabedoria e esse entendimento para essa geração. Que é uma geração que gosta de vídeo, de rede social, e diz, poxa, por que eu não posso usar no sermão para fazer com que eles entendam a mensagem que eu quero passar? E eu comecei a fazer isso. E hoje o culto já completa 3 anos. Está na mesma linha. Mensalmente leva um cantor, amigo meu, a gente faz um culto bacana, diferente. Eu trago sempre uma mensagem mais profética, apocalíptica e tal, trazendo ali uma mensagem que poucos pastores trazem, né? Hoje é uma mensagem mais motivacional. E eu trago a mensagem ali mais profética, mais escatológica. Eu percebo que o pastor, né? O pastor mesmo falou que é mais tradicional, mais conservador. O pastor falou aí sobre as igrejas que fogem das características que uma igreja deveria ter. O senhor também fala aí das pregações que eu concordo, estão muito motivacionais, muito coach, muito evangelho da graça, fala muito do evangelho da graça, tudo pode, tudo E pode, tudo pouco justiça, pode. né? Exatamente, né? Então, eu queria muito que o pastor falasse um pouco sobre essa análise que o senhor faz sobre não sei, o evangelho, da forma que o evangelho tem sido pregado aqui, como as igrejas têm se posicionado. A igreja hoje, evangélica brasileira, de uma forma geral, ela tem se enfraquecido. A gente não pode dizer que ela é forte por conta das grandes igrejas, Dos de números. muitas igrejas, dos números. Não pode se impactar por isso. Porque quantidade não significa qualidade. Então eu posso ver uma igreja gigante, fazendo um evento gigante, um culto gigante, mas não tem qualidade ministerial e teológica. Então qual o problema hoje? Alguns pastores no Brasil estão destruindo o evangelho. Por quê? Qual é o sentido do evangelho? Uma pessoa que não conhece Deus entra na igreja, está pecando, está bebendo, está fumando, se prostituindo, usando droga e tal. Como é que esse cara vai saber que ele tem que ir para o céu através de Jesus, se eu não ensinar isso a ele? Então imagina, você não é crente, você chega na minha igreja, eu estou pregando, e eu estou dizendo, olha, Deus te ama, Deus é amor, Deus aceita você do seu jeito, Deus não vai te julgar. É o evangelho da graça, é o evangelho que os pastores coaches estão usando hoje. É isso aí. Você não crente vai dizer o seguinte, poxa, que legal, então eu posso continuar usando minha maconha e vou para o céu? Ah, que bacana. Então eu vou beber, tá lá, tá show, eu quero essa igreja. A parte da renúncia fica É a parte da esquecida. renúncia. Porque o evangelho é amor, mas eu não posso esquecer da justiça. E esses pastores estão destruindo isso. Porque nós estamos formando uma igreja de crentes relativizando o pecado. Então eles estão em pecado achando que se morrerem vão para o céu. Essa é a questão. Quando eu, como pastor, sou culpado por isso, porque Ezequiel disse assim, o Senhor disse a Ezequiel, se você ficar diante do pecador e você não confrontar o pecado dele e ele morrer, o sangue dele está nas suas mãos. Mas se você pregar confrontando ele e ele não se converter, você está limpo. Então hoje, quando eu subo ao altar para pregar a palavra, eu falo isso. Digo, eu vou pregar a verdade. Você pode não concordar comigo, não gostar, não tem problema. Problema seu. Mas eu quero estar limpo do seu sangue, eu quero ter as mãos limpas. Porque quando eu chegar diante de Deus, Deus vai me perguntar, por que você não pregou?
Você tinha um conhecimento, tinha a palavra, teve a oportunidade e não pregou por quê? Então, o que está faltando hoje na igreja brasileira, pastores audaciosos e corajosos para pregar a palavra. Por que eles não têm coragem de pregar mais a palavra? Porque é muito cômodo, Natália, eu ter na igreja um membro que dá 15 mil de dízimo, mas ele está adulterando, e eu digo o seguinte, não, eu não vou falar nada, porque senão ele vai parar de dizimar. É muito cômodo isso. Então eu estou legal aqui porque ele está dando meu dízimo, mas eu estou mantendo um pecador na igreja. Poxa, mas quem convence é o Espírito Santo. Claro, mas o Espírito Santo vai convencer através da pregação da palavra, que eu estou com a palavra na mão para pregar. Se fosse assim, não ia precisar ter missionário. Claro. Então, o maior problema que eu vejo hoje é esse, que muitos pastores estão pintando essa imagem de que o evangelho é uma bênção, é maravilhoso, continue como você está. Jesus disse, vinde como estáis, mas ele não disse, permaneça como você veio. Essa é a questão. E isso está demonstrando para o mundo, para a sociedade, uma igreja evangélica que não existe. Ah, a igreja é forte. Claro que a igreja é forte, é grande, tem mais patrimônio. Os pastores são mais midiáticos, é óbvio. Mas será que a igreja está saudável? Será que aquele crente que está lá participando da ceia está pegando o cálice, o pão, mas no outro dia ele está usando a droga? Porque hoje é moda isso. Ah, fumar maconha é normal. Claro. Tem algum pastor dizendo que é normal, você vai fumar. Eu atendi um irmão da igreja, ele disse, pastor, você é da sua igreja. O senhor está pregando aqui que a gente não pode tomar cerveja nem cachaça? Eu disse, não estou pregando isso. Eu estou lhe mostrando na Bíblia. Pois eu estou indo para outra igreja que eu me senti muito bem com o pastor. Eu disse, por quê? Porque ele bebeu comigo. Eu disse, então, fique à vontade. Quer ir para onde convém, né? Então, assim, o evangelho não é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu preciso. E muita gente está querendo o evangelho do seu jeito, né? Ah, eu não vou sair dessa igreja porque essa igreja não me agrada. A igreja não é para agradar você. A gente tem que agradar o Senhor. Então, partindo desse princípio, a gente tem sim uma igreja grande no Brasil, mas talvez não tenha uma igreja tão saudável. O episódio está muito bom, mas antes de continuar, minha próxima pergunta, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, quem ainda não está inscrito, ativar o sininho. A gente está também presente no TikTok, no Instagram. Mesmo arroba do Instagram, @podecrer.ufc. Pastor, eu queria que o senhor falasse um contexto de fim dos tempos, né? A gente está passando por... Vai ter tempo para isso? Vamos. Israel está passando por uma guerra. Eu queria que o senhor contextualizasse um pouco isso. Vou tentar te explicar aqui, fazer uma síntese em 2 minutos para você entender. A gente olha para Israel e vê o relógio apocalíptico. Isso é fato. Porém, eu não posso olhar só para Israel. Eu tenho que ver o contexto que Israel está inserido. Por exemplo, hoje, o que está acontecendo em Israel? O mundo está se preparando para atacar Israel. Essa guerra de Israel começou no ano passado e ia sair uma caravana da nossa igreja com o pastor. Eu disse para ele, essa guerra não vai acabar agora. Ele disse, não, em fevereiro vai estar parando. Eu disse, não vai. Inclusive, hoje está novamente, eu não sei quando vai ao ar, mas a guerra está aflorando ainda mais. Por quê? Segundo a Bíblia, o mundo precisa atacar Israel. O mundo vai se voltar contra Israel. E olha só, quem hoje defende Israel somos nós cristãos. Só. Mas o mundo está se voltando contra Israel. Isso está acontecendo. Por quê? Porque os judeus estão aguardando o Messias deles, que esse Messias, para eles, na Bíblia, é o anticristo. Então, Israel tem que estar em guerra, em crise. O mundo tem que estar em guerra, em crise, porque a gente está vendo a guerra de Israel. Mas nós estamos vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra que agora a França está querendo entrar na guerra também, a Europa se preparando para uma guerra, a Rússia com a Venezuela, é todo um contexto no mundo. O mundo vai ter que eclodir uma guerra para que nós, seres humanos, possamos clamar por uma paz. E quem vai trazer essa paz? Esse governante mundial que é o anticristo, que para os judeus é o Messias, mas é o anticristo. Paulo fala aos Tessalonicenses que ele é o filho da impiedade, o filho de Satanás. Então esse governante vai chegar no mundo, amparado por uma religião, que eu prefiro não falar, por um líder de uma religião, de uma grande religião, vai apresentar ele como a salvação. E um órgão mundial, muito conhecido, vai apresentar ele. E vai sentar com todos os governantes da terra,
presidente de todas as nações, vai dizer o seguinte, ó, vamos formar um governo global, único. Então, moeda global, governo global, Internet global. internet global, que nós já estamos vendo. Só um parênteses para você entender. A gente não usa mais dinheiro físico. É tudo virtual. Agora raciocina. Quem vai controlar isso? O anticristo. E aí, por que Israel tem que estar em guerra? Porque ali, quando o anticristo chegar, ele vai unificar os judeus, os cristãos e os árabes. As 3 maiores religiões do mundo. Quando ele unificar as 3 religiões, o mundo vai dizer, poxa, o cara trouxe uma paz no Oriente Médio, uma paz no mundo. Vamos criar o governo dele. Onde? No centro do mundo, Israel. Aí vão dizer o quê? Então vamos criar uma sede para ele. Que será o quê? Terceiro templo. Quando construírem o terceiro templo, e esse camarada se sentar lá, aí Jesus em Mateus 24 diz, quando vocês virem a abominação da desolação sentado no lugar santo, como falou o profeta Daniel, se preparem. Então, Israel está se preparando para isso. Porém, agora a gente está vendo vários anticristos que Jesus falou, se preparando. O Putin pode ser um anticristo. O Trump pode ser um anticristo. O genro do Trump pode ser um anticristo. Na nossa visão humana, social, não, é só política. Claro, a gente não pode esquecer, o anticristo será um político. Ele não vai ser um líder religioso. O falso profeta é que vai apresentar ele. Mas o líder mundial, o anticristo, é um líder político. Ele vai governar a economia mundial, política mundial, religião mundial. Vai governar a ciência mundial. Tudo vai estar sob o seu governo. Então, dentro desse contexto, Israel está cumprindo muito bem o que está na Bíblia. O mundo inteiro se voltando contra Israel. Porque de lá vai se levantar o Salvador, o falso Messias, que é o anticristo. E a gente tem que estar atento a isso. Muito bem explicado. Deu para entender em 3 É um minutos? assunto que divide muito opiniões, né, Divide pastor? opiniões. A gente até fez um debate no ano passado com 3 pastores que tinham visões E cada escatológicas um, diferentes e o negócio pegou fogo. Mais algum assunto, Natália, pra gente destrinchar aqui com o Eu sei que pastor diverge, Davi? mas é aquele negócio. Na hora que acontecer, a gente vai saber quem tá com Ah, a sim, razão. com certeza. Porque hoje, pra gente falar sobre o tema, eu não preciso levar só por um viés bíblico. Eu tenho que olhar os acontecimentos na economia, na política, geopolítico. na sociedade, a geopolítica, né? É tudo um pouco. É né? tudo um pouco. Eu tenho um outro assunto que é um assunto triste, né? Pelo qual o pastor passou. Que o Sua pastor... esposa. Não. Que o pastor já passou por abuso, né? Quando era Foi. criança. Ah, você pegou isso do livro, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso. Se o senhor também, depois como pai, teve receio de... não sei se seus filhos tiveram babá, se o senhor teve muito receio onde eles estavam Tive muito indo. cuidado com isso. Porque, como eu falei no início, meu pai era um pastor da igreja e o tempo dele era para a igreja. E a gente ficava só, em casa com a moça. Né? E eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos. E essa moça começou a abusar sexualmente e ia no meu quarto. E como ela morava na nossa casa, isso permaneceu dos meus 8 aos 11 anos. Então, isso mexeu muito com a minha cabeça. Imagina um garoto de 8 anos tendo relação com a moça de 19 anos. Nem entende direito o que tá Não, acontecendo. Foi muito complicado, né? Ou seja, eu sofri esse abuso e hoje as pessoas, com certeza essa moça eu estaria respondendo um processo, né? E isso mexeu com a minha vida porque eu pensava que aquilo era sexo. Eu pensava que aquilo era amor. E quando tudo parou, eu fiquei pensando, poxa, eu jamais vou deixar um filho meu sozinho com alguém em casa. Então, quando eu me casei, foi uma das coisas que eu falei para minha esposa. Eu digo, ó, eu não deixo filho em casa com ninguém. É tanto que hoje a minha casa, eu tenho câmeras fora e dentro de casa. Talvez seja até paranoia, mas eu disse, não, eu preciso fazer isso, porque são meus filhos, eu não quero que eles passem por aquilo que eu passei. E sofri muito na minha adolescência, porque eu passei por aquele período da puberdade, a gente fica pensando, poxa, eu tenho que praticar sexo, eu já pratiquei uma vez. Mas eu não tinha praticado sexo, eu tinha sido abusado. Né? E isso mexeu com a minha fé, porque eu me sentia sujo, eu me sentia um pecador, eu me sentia, poxa, Deus não me ama.
E o mais forte disso tudo, eu nunca contei aos meus pais. Como o pastor conseguiu superar isso guardando por tanto tempo? Escrevendo o livro. A minha mãe e o meu pai souberam quando eu escrevi o livro. E como Isso foi eu com ter essa coragem de 34 contar ali anos. no livro? Caramba, pastor. Eu tive que contar porque eu pensei, alguém precisa ouvir o que eu estou falando para que tenham cuidado com os filhos. Que hoje os pais estão largando seus filhos. Eu não deixo meus filhos ir para casa de avó, de tio, de amiguinho. Não vai. Não vai. Porque isso está acontecendo corriqueiramente. Abusos na casa do tio, na casa da avó. Tá na televisão. Avô é preso porque abusou da neta. Tio é preso porque abusou da sobrinha. Tá aí. A gente que quer achar tudo normal. Não, tá tranquilo, vai dar certo. Não, não vai. Meu sogro faleceu. Mas meu sogro dizia, rapaz, você não deixa sua filha vir para cá. Eu disse, não, só se eu for. Porque depois que acontecer, eu sei o que eu passei. Minha cabeça, eu quase surtava. Então, assim, eu me sentia sujo, imundo, imoral. Eu não me sentia digno de estar na igreja, de ceiar, de me batizar e nem nada. Mas eu consegui superar isso. Mas eu queria que ninguém passasse por isso. Principalmente meus filhos e outras crianças e adolescentes. Então, eu consegui escrever, coloquei no livro. E, assim, meus pais só souberam porque leram o livro. Como é que foi a reação deles? Minha mãe chorou e me abraçou. Meu filho, por que você não me contou? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E só isso. Eu digo, eu superei. Mas você não tem noção que é um garoto de 8 anos nu com uma moça de 19 anos. Mexe com muita coisa sua, com as suas emoções, mexe com muita coisa. E aí, o prejuízo não é naquele momento, é depois. Então, Deus me curou, Deus me fez ter uma intimidade muito grande com Ele. E hoje eu entendo que eu precisava passar por aquilo para que eu pudesse ajudar pessoas. E eu recebo pais que dizem, pastor, meu filho foi abusado, o que eu faço agora? Eu vou aconselhar, vou orientar. Então eu passei para que eu pudesse orientar hoje. É aquilo que eu falei no início. Eu preciso pregar sobre fé, eu tenho que viver a fé. Então foi doloroso, mas superei e hoje eu ajudo pessoas. Outro momento doloroso da sua vida, né, foi quando a sua esposa perdeu um bebê. Né, ela engravidou do terceiro filho e vocês acabaram sofrendo um aborto espontâneo. Como foi tanto essa questão da descoberta, quanto quando vocês perderam o bebê? Foi doloroso para mim porque eu fui pro exame com ela e eu estava numa expectativa muito grande. Tava de Né? quanto tempo? 3 meses. E numa expectativa grande e tal, e a gente foi fazer ultrassom. E o ultrassom era para ver como é que estava o coração. E eu fiquei na sala e o médico passando lá o equipamento. E o médico disse, olha, eu quero falar com vocês. Quando ele disse isso, eu já sabia que tinha alguma coisa. E eu disse, o que que é? O coração do bebê está parado. Eu fiquei, não tem como fazer? Volta e disse, não, não tem. O bebê não sobrevive, vai ter que fazer uma curetagem, retirar e tal. Aí eu saí, eu disse, Renata, eu vou lhe esperar lá fora para você se vestir. Mas eu fui lá para fora para chorar. Né? Chorei muito. Porém, eu entendi o seguinte, se a criança tivesse nascido com algum problema, eu não ia me perdoar. Porque eu teria que entender que Deus havia mandado a criança, eu teria que cuidar com mais zelo e mais amor. Porém, eu me senti culpado e disse, poxa, eu trouxe essa criança ao mundo para sofrer. E um médico depois disse, se ela nasce, ia ter algum tipo de problema. Você tem que conviver com isso. Eu choro quando eu vejo um pai e uma mãe com a criança com alguma deformidade, alguma debilidade, alguma coisa, eu choro. Porque eu sei que poderia ser eu. E eu não sei se eu teria capacidade para isso. Eu acho que eu passaria a vida inteira chorando por isso. Né? Oro por quem tem um filho com algum tipo de problema. Mas para mim foi doloroso. E eu acredito que Deus ainda vai me dar uma chance de ser pai novamente. Até porque a minha esposa pode engravidar ainda novamente. E eu oro por isso. Depois eu tive vontade de ser pai. Ah, por mim eu teria 5. É bom. Família É bom. grande. Ah, é bom demais. O Benjamin disse, pai, pra que o senhor quer tanto filho? Porque eu tô deitado na cama e posso mandar você pegar água pra mim. O retorno aí da O paternidade, retorno, né? exatamente. É muito bom. Daqui a pouco a Natália vai viver isso com o Gabriel. É, meu bebê tá com 6 meses. Olha aí, que bom. Bora por você. Obrigada, pastor.
Vamos pro ping-pong? Vamos, Ou mas antes... bate-bola, como preferir chamar. Ah, Ih, viu? o que que é? Bate-bola. Meu Deus do céu, não me coloca numa sinuca de bico, não. Antes disso, eu queria que o pastor mandasse uma mensagem para alguém que está passando por um período difícil, um momento de luta, que não vê expectativa. Pode ser para qual câmera, produção? Essa? Essa aí. Toda luta tem começo, meio e fim. Toda luta tem um propósito, tem um objetivo. Deus não nos permite o sofrimento simplesmente para chorarmos, para sentirmos uma dor, mas Deus nos permite o sofrimento para o crescimento, para o amadurecimento. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil em alguma área da vida e você precisa talvez parar um pouco, pensar e entender que Deus vai usar este problema para algo muito maior na sua vida, para te usar, para te abençoar e o principal, para que pessoas sejam impactadas através da sua vida e do seu testemunho. É isso. Bate-bola. Bate-bola, a gente tava aqui nesse Tô com medo impasse. É desse bate-bola ou é bate-bola. ping-pong? O que é? Como é que vocês chamam? Sério? Obrigada, Só minha eu tava errada? Eu tô com medo desse Gente, bate-bola. Eu Vai lá. reconheço meu erro. Pastor, eu queria que o senhor começasse falando do seu versículo preferido. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmo 40. Seu personagem favorito da Bíblia, sem ser Jesus. Davi, Sensacional, todo mundo falando do Davi. por favor. A maior qualidade do pastor Davi Góes. Ousado. Um estado que o pastor tem vontade de morar sem ser, obviamente, o que já mora. Rio de Janeiro. Maior- Queria chiar. Paz. Já tá A treinando. gente fala paz, né? O maior defeito do pastor Davi Góes. Ih, eu sou chato pra caramba. Eu sou meticuloso. Eu chego em casa, se o sapato não estiver aqui, Cri-cri. eu sou cri-cri. Eu sou meio metódico. É muito complicado conviver com isso. Minha esposa é um vai pro céu. Qual livro da Bíblia o pastor mais gosta de usar nas pregações? Salmos, Provérbios e Coríntios. Pensei que o pastor ia falar Apocalipse. Também, mas o que eu prego com mais frequência são os três. É Os evangelhos, claro, né? um hobby. Futebol. Qual o time do pastor? Fortaleza. Óbvio. Flamengo. Flamengo aqui, é porque eu tô no Rio, Flamengo. Aí sim, pastor. Um personagem da Bíblia que o senhor não gostaria de encontrar. Que eu Sem não ser gosto- Judas. que eu não gostaria de encontrar? Não Caramba. vale Judas. Bom, é um personagem da Bíblia e não gostaria de me encontrar com o diabo. A gente nunca pensou nisso. hein, Olha aí, Renato? ó. E sem ser o diabo? Sem ser o diabo, Adão. Dá vontade de A fazer gente assim. podia estar no paraíso, né? Né? Às vezes eu penso Eu em disse, Eva, ai, caramba, Eva, por cara, quê? pelo amor de Deus, por que você fez isso? Cara? Tava tão bom, todo mundo dormindo, ninguém ia trabalhar, tava comida, tudo certinho aqui. Pois é. Pois é. É isso. Mas eu vou ter que me encontrar com ele no céu, vou conversar com ele. Pra gente chegar lá, né? Tem mais algum? Não, já foi. Pastor Davi, muito obrigado Amém. por esse bate-papo. Obrigada. Foi muito bom. Aprendi muito com o senhor. Olha Inclusive, que coisa, que bom. sério, pastor, inclusive o senhor falou coisas assim que eu fico. Que eu tenho pensado bastante. Então, agradeço Foi um muito por essa. gabinete. Foi um gabinete. Agradeço muito a oportunidade. Quero agradecer a nossa produção maravilhosa Aí. aqui. Homens bonitos e abençoados, né? Cabelo grisalho de Samuel. E entregando aqui. É. Você que aí tá nos acompanhando, compartilha bastante esse vídeo. A gente também tem bastante cortes, então vai lá no canal, que tem uma parte só de cortes, se você não quiser assistir o bate-papo na íntegra. No nosso Instagram também tem cortes, tem reels lá, tem várias coisas. Tem também a programação, quem a gente já entrevistou. Deixa seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal em nome de Jesus. Pastor Davi, quem o senhor quer ver aqui no Pode Crer? Pastor Gessé. Pastor Gessé, tá anotado. E é isso. Obrigada, pastor, por ter Amém. aceitado o nosso Eu convite. que agradeço. Foi um Ficamos prazer. 1h30, hein? Ficamos. Acho que vocês sugaram muito. Rendeu o bate-papo, né, Que pastor? coisa boa. Fico feliz. Vou orar para que esse podcast possa explodir no Brasil. Amém. E que muitos seguidores inscritos no canal e que possa abençoar muitas pessoas. Amém, pastor. Obrigada. E é isso. A gente fica por aqui. E até Tchau. semana que vem.